Terminamos o livro de Gênesis e aqui eu vou te dar um resumão do que a gente leu. Do capítulo 1 ao capítulo 3 a gente vê a criação de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e vai da criação até a queda do homem, que é o pecado de Adão e Eva. Do capítulo 4 ao capítulo 5 a gente vê o crescimento do povo. Tem a história de Caim e Abel e como o povo vai crescendo. Do capítulo 6 ao capítulo 9 é a corrupção da humanidade, como as pessoas vão ficando más. Todo mundo era mal e todos os meninos levados. As pessoas ficaram muito ruins e o Senhor decidiu destruir todas as coisas e levanta Noé para fazer a arca de Noé, e a sua família é protegida ali daquela destruição. Do capítulo 10 ao capítulo 11, Noé sai da arca e o povo se espalha novamente. Tem a história ali da Torre de Babel. Do capítulo 12 ao capítulo 20, aí já vai a escolha de um homem específico. De quem que a gente está falando? De Abraão. O Senhor escolhe um homem e a partir desse homem se constrói toda a nação de Israel. Então, do capítulo 12 ao 20 é a escolha de Abraão, seu contexto familiar, a promessa que o Senhor faz a Abraão e como Abraão é escolhido ali como um homem de fé. Depois de Abraão, a gente vai para o capítulo 21 ao capítulo 26, que conta a história de Isaac, também o seu histórico familiar, a sua relação com Deus. E aí, do capítulo 27 ao capítulo 36, a gente tem a história de Jacó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó. O Senhor escolhe Jacó. Tem a história de Esaú também em um segundo plano, mas a gente vê de uma forma principal a história de Jacó. E aí vem também a história de Jacó, o relacionamento dele com Deus e a construção familiar, aquele contexto dele tudo. Do capítulo 37 a 50, tem a história de José e dos filhos de Jacó. Como que eles se tornaram uma nação? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os seus 12 filhos, Dan, Azé, Naftali, Gade, Judá, Isacar, Ruben, Zebulon, Levi, José, Simeão e Benjamim. Os 12 filhos de Jacó que se tornam as tribos de Israel. Jacó tem o nome transformado para Israel. Então aqueles 12 filhos se tornam 12 tribos, as 12 tribos de Israel. E aí a gente finaliza com aquela família indo para o Egito, porque tem todo aquele contexto de José indo ser o governador do Egito. E por que que eles vão para o Egito? A gente finaliza Gênesis assim. Tá ansioso para continuarmos? Vamos lá? Olha só, esse é um resumo bem resumido, mas é muito interessante a gente entender o contexto macro da Bíblia. E esse é um contexto interessante para a gente entender a linearidade da Bíblia, porque conta uma história, não é coisas jogadas ao vento. Tudo tem relação e é muito legal. Se você conseguir assistir os vídeos anteriores, assiste. Se você não conseguir, não tem problema, já te fiz esse resumo aqui. E aí, nos acompanhe a partir de agora, que a gente entra no livro de Êxodo, que é como aquele povo acaba sendo escravizado no Egito e é tirado com mão forte ali por Deus através de Moisés e começamos aí a destrinchar a história do povo de Israel. Te espero para começarmos o livro de Êxodo. Curte aí? Já curtiu? Vamos, curte aí, minha gente. Já compartilhou? Manda aí pro seu amigo, fala, ó, você não conseguiu ler a Bíblia, você nunca entendeu o livro de Gênesis, olha aí um resumo de 5 minutos para você aprender, tá bom? Deus abençoe.